Olá, boa tarde. Está em cartaz a exposição sobre o 8 de janeiro na Universidade Federal Fluminense. Intitulada Subterrâneos a Céu Aberto, a exposição contém imagens e vídeos feitos pelos próprios participantes das manifestações. Ela estreia no dia 31 de março e finaliza no dia 10 de maio no Centro de Arte da UF, em Niterói. Com uma curadoria de 2 anos, o acervo contém mais de 1 milhão de arquivos, muitos já apagados. Seu objetivo é promover a reflexão sobre a história recente do Brasil e também o uso de símbolos nacionais como a bandeira nacional. O Centro de Arte da Universidade Federal Fluminense inaugura na próxima terça-feira, dia 31 de março, a exposição Subterrâneos a Céu Aberto. A mostra apresenta imagens e vídeos inéditos dos ataques de 8 de janeiro de 2023. Um dos objetivos da exposição é promover uma reflexão sobre o passado recente do Brasil e a circulação de conteúdos digitais. A localidade é a Rua Miguel de Frias, número 9, Icaraí, Niterói, e a duração vai ser de 31 de março até 10 de maio. Na terça-feira, dia 31 de março, foi iniciada a exposição Subterrâneos a Céu Aberto no Centro de Artes da Universidade Federal Fluminense. Essa exposição fala acerca dos atos de 8 de janeiro de 2023, com mais de 1.200.000 formas de mídia diferentes, com grande quantidade gravada pelos próprios manifestantes do ato, que na tentativa de uma restituição do presidente Jair Bolsonaro, que havia perdido as últimas eleições para Luiz Inácio Lula da Silva. Esses manifestantes atacaram o Palácio do Planalto, o Congresso e o Palácio do Supremo Tribunal Federal. A exposição ela reflete principalmente sobre os conteúdos difundidos nas mídias sociais e também a memória que deve ser mantida de como esses atos foram feitos, para eles não se repetirem novamente na nossa história. A exposição fica aberta até o dia 10 de maio. Boa tarde, eu sou Mylor, do Grupo 2, e hoje vou falar sobre a missão Artemis II, o primeiro voo tripulado do programa que visa restabelecer a presença humana na Lua. Este hito importante levará 4 astronautas a circunnavegar o satélite natural pela primeira vez desde o fim da era de Apolo em 1972, marcando assim o retorno da humanidade à órbita espacial. Diferente de sua antecessora, nau tripulada, esta missão tem como objetivo primordial manter a segurança e vida da cápsula Orion, como passo importante para que a seguinte tripulação tenha a possibilidade de aterragem na superfície lunar. Esta expedição será impulsada pelo foguetão Space Launch System, o veículo de lançamento mais robusto jamais utilizado pela agência norte-americana. O primeiro voo tripulado do programa que visa restabelecer a presença humana na Lua, a chamada Missão Artemis II. Esse marco leva 4 astronautas a circunnavegar o satélite natural pela primeira vez desde o fim da era Apolo, em 1972. Diferente da antecessora, a missão de 10 dias tem como principal objetivo validar o sistema de suporte de vida e a segurança da cápsula Orion, em condições reais de voo tripulado, servindo como passo fundamental para a próxima tripulação que tente uma aterrissagem na superfície lunar. Boa tarde. No Oriente Médio, as tensões continuam a aumentar. Tanto os Estados Unidos quanto o Irã rejeitaram a proposta de cessar-fogo de 45 dias e da reabertura do Estreito de Hormuz, que é uma importante rota para o transporte petrolífero na região. Além disso, o prazo estabelecido pelo presidente Trump da reabertura do Estreito até terça-feira continua de pé, e caso o Irã não cumpra esse prazo, ele já anunciou que terá consequências e ataques à infraestrutura de energia elétrica no país. O governo iraniano já declarou que, caso isso aconteça, terá repercussões não só no país, como em países vizinhos. Além disso, as tensões entre Irã e Israel continuam. Israel anunciou hoje que, em 2 ataques separados, eles mataram o comandante sênior e o chefe de inteligência das forças especiais iranianas.
A tensão no Oriente Médio aumenta entre Estados Unidos, Israel e Irã. O centro da crise é o Estreito de Hormuz, uma das rotas mais importantes do transporte de petróleo global. Uma proposta de cessar-fogo foi debatida, uma proposta temporária de 45 dias, contudo, tanto os Estados Unidos quanto o Irã recusaram. Continua tendo pressões dos Estados Unidos que alegam que o Irã deve reabrir esse estreito até amanhã, terça-feira, às 8 horas da noite. O Irã alerta que esses ataques podem gerar danos graves, com consequências que vão além de seu território. As negociações não avançam e os conflitos armados continuam. Israel eliminou 2 integrantes importantes das forças militares iranianas. Além disso, também bombardeou instalações que estavam ligadas à produção de petróleo no Irã. Os efeitos mais graves acabam recaindo sobre os civis. Mortes em Teherã, capital iraniana, aconteceram, e Israel bombardeio em um prédio residencial na cidade de Haifa, deixando vítimas. A situação permanece instável, com risco de agravamento e preocupação internacional. A tensão no Oriente Médio volta a se intensificar e acende um novo alerta internacional. O Irã rejeitou a proposta de cessar-fogo temporária, enquanto isso, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pressiona pela reabertura do Estreito de Hormuz, importante rota de petróleo. O impasse acontece em meio à troca de conflitos entre ambas as localidades e também aos ataques constantes, o que acende uma preocupação internacional. Enquanto isso, também há preocupação econômica, tendo em vista que a estabilidade do local pode afetar o mercado global de energia. Um helicóptero caiu no último dia 3 de abril, na manhã da sexta-feira, no mar da praia da Barra da Tijuca, entre os postos 3 e 4, perto da faixa da areia. No helicóptero tinham 3 pessoas a bordo: o piloto, policial civil Adonis de Oliveira, e 2 turistas canadenses que não foram reconhecidos. A queda do helicóptero foi rápida, porém banhistas perceberam tremor na água e logo depois de uma onda o helicóptero virou. A principal testemunha, o estudante de 18 anos, Joaquim Bismarcker, relatou que a ajuda depois que o helicóptero virou foi imediata, contendo salva-vidas, e a ajuda e o apoio com uma moto aquática. O resgate foi bom, todos saíram ilesos e a retirada do helicóptero aconteceu na mesma tarde. Os envolvidos foram fazer depoimento na delegacia da Barra da Tijuca e a investigação continua desconhecida, segundo a Força Aérea Brasileira. Porém, o piloto Adonis de Oliveira já teve uma experiência de acidente parecida com essa na sua trajetória como policial. Na última sexta-feira, dia 3, um helicóptero caiu na Barra da Tijuca entre os postos 3 e 4. O veterano policial civil Adonis Lopes levava para fins turísticos canadenses. O nome deles não foi identificado e não houve feridos. O helicóptero caiu em pé, mas logo virou em decorrência de uma onda. A principal testemunha, um estudante de 18 anos, Joaquim Bismarck, conta que a queda foi rápida, mas causou um tremor na água, que eles logo foram socorridos por um salva-vidas e uma moto aquática. A causa do acidente ainda não foi identificada. Helicóptero cai no mar da Praia da Barra. O acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira, dia 3/4, na Praia da Barra da Tijuca, entre os postos 3 e 4. A aeronave transportava 3 pessoas, o piloto Adonis de Oliveira e mais 2 turistas canadenses, dos quais os nomes não foram identificados. Após a queda, guardas-vidas realizaram o resgate imediato com o apoio de uma moto aquática. As vítimas foram levadas para a faixa de areia e receberam atendimento sem sofrer ferimentos. Os banhistas relataram ter sentido um tremor na água no momento da queda, mas ninguém se feriu. O helicóptero foi retirado do mar na tarde do mesmo dia e os envolvidos prestaram depoimentos na delegacia da Barra da Tijuca. Segundo a Força Aérea Brasileira, as causas do acidente ainda são desconhecidas. Porque pais não têm ideia de como filhos estão utilizando inteligência artificial. Novas pesquisas perguntaram a adolescentes como é que eles estão utilizando a IA. E pais não fazem ideia do que está acontecendo, do dever de casa ao apoio emocional. Há uma grande discrepância em como pais e adolescentes percebem o papel da IA na vida dos jovens. Segundo 2 novos estudos de Pew Research Center e do Common Sense Media, Grupo de Defesa do Direito das Crianças. Há uma grave falta de comunicação sobre IA dentro das famílias. O Pew Research Center entrevistou 1.458 adolescentes e americanos de 13 a 17 anos e seus pais. A organização sem fins lucrativos, como Sense Media, encontrou diferenças igualmente drásticas. Milhões de pais não sabem o que acontece nas telas dos seus filhos. Quando os estudos compararam o que os jovens estavam fazendo
as expectativas dos seus pais, encontraram diferenças significativas. Os adolescentes, eles costumam utilizar a IA muitas vezes para buscar informações, mas além disso, às vezes eles utilizam também para apoio emocional, e os pais não sabem sobre isso. Essas proporções, que muitas vezes podem parecer pequenas, mas ainda assim elas representam milhões de crianças em todo o país, e essa pesquisa for representativa. Algumas das maiores diferenças apontadas no estudo dizem respeito a como pais e adolescentes encaram a IA. Há uma grande divisão geracional. Existem boas razões para o otimismo, desde que se aceite que os jovens não são completamente alheios ao tema. Com o avanço da inteligência artificial na rotina das pessoas, os jovens estão na linha de frente para usufruírem e testarem primeiro essas tecnologias. De acordo com o Pew Research Center e Common Sense Media, os adolescentes utilizam essa ferramenta para apoio emocional, para melhorar suas habilidades nos estudos e também na hora do lazer. Assim, no geral, eles admitem que gostam da inteligência artificial para o seu desenvolvimento pessoal e também no aprendizado. Em contrapartida, os pais possuem uma certa alienação de como seus filhos utilizam dessa ferramenta e acreditam ser preocupante e abusiva, mas eles não agem para mudar essa realidade. Assim, Rachel Barr, professora de desenvolvimento infantil e chefe do departamento de psicologia de uma universidade nos Estados Unidos, afirma que a trajetória dos pais, junto com o dos seus filhos na inteligência artificial, devem andar de mãos dadas, para eles terem maior consciência do que os seus filhos fazem na inteligência artificial e também para ter um monitoramento de como é utilizado. Porque os pais não fazem ideia de como seus filhos utilizam a inteligência artificial. O Pew Research Center entrevistou 1.458 adolescentes e seus pais. Esses pesquisadores apontam que os pais não fazem ideia como os filhos utilizam a IA. E eles usam recorrentemente. Eu uso a IA todos os dias, diz uma adolescente de 17 anos que mora em Nova York, nos Estados Unidos. Ela usa para tudo, para tomada de decisões mais simples, como escolher o restaurante que vai comer, até para mais delicadas, como problemas pessoais que acontecem diariamente entre a sua família. A pesquisa aponta que 51% dos pais dizem que seus filhos usam inteligência artificial, mas, na verdade, 64% usam todos os dias. É interessante parar para pensar que os pais não fazem ideia do que os filhos pesquisam diariamente nessas inteligências artificiais. E essas pesquisas são importantes porque servem para tomada de decisões pessoais das suas vidas. O questionamento que fica é: por que os pais não estão fazendo o monitoramento do uso dos seus filhos sobre a inteligência artificial? No dia 3 de abril, numa sexta-feira santa, ocorreu uma tragédia na cidade de Diadema, em São Paulo. A morte de Isaías e Sofia, de 5 e 10 anos. Um carro em alta velocidade e um motorista embriagado. A câmera de segurança registrou o momento exato do acidente, onde o veículo perde direção e entra no portão da residência, ferindo as 4 crianças que estão no local. Isaías e Sofia estavam brincando pela calçada e, quando viram, o carro tinha atingido. Eles não aguentaram, não resistiram e morreram no local. Já as outras 2 crianças foram feridas, mas socorridas pelo hospital da região. O delegado responsável pelo caso afirmou que o homicídio foi doloso e a lesão corporal foi dolosa também. O motorista, porque ao ele beber, assumiu o risco de direção e ferindo a vida de todos e a dele também. Um caso extremamente grave chocou os moradores de Diadema, na Grande São Paulo, nesse último fim de semana. 2 crianças morreram após sofrerem um atropelamento em que o carro invadiu a calçada. As imagens das câmeras de segurança são fortes e mostram o exato momento em que o carro perde o controle e invade a calçada. O impacto foi tão violento que as crianças não tiveram tempo de reagir. Uma criança morreu na hora, a outra chegou a ser dirigida ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O homem
Um motorista de 35 anos foi preso em flagrante logo após o acidente. A polícia confirmou, através de um teste de bafômetro, que o motorista estava embriagado e, com isso, ele deve responder por homicídio doloso. E, com isso, as investigações continuam para que a justiça seja feita. O motorista bêbado que matou 2 crianças na tarde da última sexta-feira, dia 3, em Diadema, São Paulo, declarou para a Polícia Civil que a razão de estar embriagado era porque estava abalado com um término recente. Os irmãos Isaías dos Santos de Oliveira e Sofia dos Santos de Oliveira, de 5 e 10 anos, morreram na hora. Outras 2 vítimas também foram socorridas e levadas aos hospitais. As crianças estavam brincando na calçada, pulando corda, quando, de repente, o carro completamente desgovernado atingiu elas. Câmeras de segurança próximas ao local já registraram que o veículo deixou a garagem completamente desgovernado e em altíssima velocidade. Em seguida, o motorista foi levado ao 3º Distrito de Polícia da cidade, onde foi registrado como homicídio doloso, quando há intenção ou se assume o risco de matar, e lesão dolosa, já que haviam outras pessoas no local. O Botafogo venceu o Vasco por 2-1 de virada em São Januário, clássico válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O primeiro tempo ficou marcado por polêmicas de arbitragem que geraram conflitos durante a partida. Já no segundo tempo, aos 10 minutos, o Vasco teve uma chance clara de gol, mas acabou desperdiçando a oportunidade. Ainda assim, conseguiu abrir o placar aos 15 minutos com o David. Porém, a vantagem durou pouco tempo, pois o Botafogo empatou a partida com um gol de Vilauba e aos 33 minutos o Matheus Martins fez um golaço de fora da área, garantindo assim o resultado para o Botafogo. Ao final da partida, torcedores vascaínos vaiaram o time pelo seu desempenho em campo e o resultado impactou diretamente na tabela. Com a vitória, o Botafogo garantiu 12 pontos, assumiu a 8ª posição e ultrapassou o Vasco. O Vasco, por sua vez, permanece em 9º lugar. Na sequência, os 2 times voltam a campo pelo Campeonato da Sul-Americana e pelo Campeonato Brasileiro. Nesse sábado, dia 4, pela 10ª rodada do Brasileirão, o Botafogo ganha o Vasco de virada e assume a 8ª posição do campeonato. Aos 40 minutos do primeiro tempo, uma polêmica se instaurou em campo. Os jogadores do Botafogo reclamaram da arbitragem que deu cartão amarelo para o seu jogador. O outro time, por sua vez, reclamou que devia ter sido cartão vermelho e não amarelo. Isso causou animosidades no próximo tempo, que começou bem até com o Vasco conseguindo abrir o placar com 1-0, seguido de um empate do Botafogo, que virou nos acréscimos, garantindo a vitória e a 8ª posição do campeonato, ficando à frente do seu rival. De virada, o Botafogo ganhou do Vasco nesse último sábado, no dia 4, garantindo assim a 8ª posição no Campeonato Brasileiro, ultrapassando seu rival, que está em 9º. Contando com grande polêmica no início da partida, aos 40 minutos do primeiro tempo, o jogador Matheus Martins foi derrubado pelo zagueiro do Vasco, Saldívia. Jogadores botafoguenses foram até o árbitro recorrer ao cartão vermelho, mas apenas receberam um cartão amarelo. Segundo a comentarista da ESPN, Renata Ruel, o jogador do Vasco deveria ter sido expulso, afirmando que foi um grande erro da arbitragem em campo e o VAR, por não ter pedido revisão da falta. No segundo tempo, o Vasco perdeu uma grande oportunidade de marcar o gol, ao conseguir cortar o goleiro e a marcação. Mas o meio-campista Tietê acabou mandando a bola para fora. O primeiro gol feito pelo Vasco foi no segundo tempo, aos 15 minutos, com o David. Em seguida, o Botafogo empatou aos 20 minutos com Vilauba e virou aos 33 minutos com Matheus Martins. O placar se manteve até o final do jogo, garantindo o glorioso os 3 pontos. O Rio de Janeiro, uma das cidades mais famosas do mundo, é naturalmente calorosa e praiana, mas a cidade maravilhosa esconde por trás de seus cartões postais uma desigualdade social cruel. Um estudo aponta que em algumas comunidades cariocas a temperatura alcança 10 graus Celsius acima da média geral da cidade. Isso não é apenas um demonstrativo de desigualdade climática, mas uma inegável
desigualdade social e geográfica. A diferença alarmante ocorre em decorrência das ilhas de calor. Nessas regiões, as altas temperaturas encontram as condições ideais para se manterem. No caso, enquanto nos bairros nobres existe ruas amplas e arborizadas, nas comunidades essa massa de construção e densidade populacional esquenta e impermeabiliza o solo. Então, esse cenário cria um ambiente perfeito para que o calor não escoe e sim fique retido, e as condições de vida cada vez mais precárias e complexas. A partir dos dados obtidos, a Prefeitura decidiu ampliar os pontos de pesquisa desse Observatório do Calor. Eles planejam colocar novos pontos de coleta de dados para perceber a repetição dessas informações e, por conseguinte, criar políticas públicas eficazes para solucionar e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Você já tentou aproveitar o feriadão e não conseguiu em decorrência das altas temperaturas? É isso que está acontecendo nas comunidades do Rio de Janeiro. Um monitoramento inédito realizado pelo Observatório do Calor registrou temperaturas até 10 graus acima dos registros formais da cidade. Um dos dados mais alarmantes ocorreu no Morro do Adeus no dia 26 de dezembro de 2025, onde os termômetros registraram 43,92 graus, enquanto os registros formais da cidade registravam 34 graus. Em decorrência disso, a Prefeitura do Rio de Janeiro decidiu expandir o projeto para o Manguinhos e o Morro do Salgueiro. Além disso, a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Universidade Estadual do Rio de Janeiro irão ajudar na análise de dados e desenvolvimento de projetos. Para mais informações, consulte o site da Prefeitura do Rio de Janeiro e não se esqueça, ao sair de casa, leve sua garrafinha e a sua sombrinha. Rio 40 graus, nome de filme, nome de música, mas também é a realidade de muita gente. Quando a gente olha para a realidade das favelas do Rio de Janeiro, percebemos que esse calor não é só uma sensação. Esse calor é bem mais intenso do que mostram os dados oficiais. Um monitoramento mostrou que as temperaturas chegam a cerca de 44 graus. Isso é 10 graus a mais do que o que mostram os dados oficiais. Esse levantamento foi feito no Complexo do Alemão, pelo Observatório do Calor. Foram feitas cerca de 700 medições entre setembro de 2025 e janeiro de 2026. E isso não é um caso isolado. No Morro do Adeus, em Manguinhos e no Morro do Salgueiro, também apresentam altos índices de calor. No caso de Manguinhos, a quantidade de construções e a proximidade com a Avenida Brasil afetam na intensidade do calor e também na diminuição da qualidade do ar. Já no caso do Morro do Salgueiro, que é próximo ao Parque Nacional, os moradores possuem áreas verdes e hortas comunitárias, mas ainda assim não é suficiente para resolver o problema. No fim, isso mostra que o calor no Rio de Janeiro não é igual para todos.